Hello, iluminadas e iluminados, sejam bem-vindos. Eu resolvi fazer uma live, faz tempo que nós não fazemos. Essa semana, no Instagram, nós tivemos um caso de uma pessoa ordenada, uma liderança budista, acusada de agressão pela esposa, ex-mulher, enfim. Não é a primeira vez, nós já tivemos um caso no budismo tibetano e mais um outro caso no budismo japonês, no estado do Espírito Santo, parecido. E aí um seguidor me mandou uma pergunta falando assim: como pode um monge fazer isso? E é uma pergunta que me tocou e eu acho que merece resposta, falar um pouquinho sobre o assunto. Obrigado. Hello, iluminados e iluminados, não é um vídeo de ensinamento, é um vídeo opinativo e um pouco sobre a minha experiência e minhas observações no budismo tibetano e falar um pouco sobre como existem problemas e desafios na vida religiosa e nas pessoas que buscam a vida religiosa. Uma coisa eu acho que eu nunca falei aqui no canal, mas já conversei com muitas pessoas, amigas, falei essa minha, abre aspas, teoria, que é de que as pessoas narcisistas têm uma tendência de procurar a investidura religiosa para serem, assim, aplaudidas pelo mundo. Então, o que isso significa? Por exemplo, você tem um cara que ele não é muito bonito, não é muito inteligente, não tem uma carreira acadêmica, não tem, assim, um suporte de onde ser aplaudido na sociedade, mas ele tem um anseio narcisista. Então o que acontece? E isso eu acho que se repete não só no budismo, mas também em outras religiões. Essa pessoa vai procurar algum tipo de investidura religiosa, ou seja, ele consegue, se for no budismo, ele foi para outro país, recebeu a iniciação do Kala Chakra, que é dada a cada 12 anos. Se for no candomblé, nossa, ele tem um santo que é muito raro, que é muito difícil, que ninguém sabe fazer. Se for na Umbanda, nossa, a pombagira dele gira de um jeito e dá uma risada e não sei o quê. E assim vai. Se for na maçonaria, ele é do 33º grau e ele fez parte de uma ordem secreta. Com isso eu quero dizer, em resposta àquela pergunta, como pode um monge fazer isso? Então a questão, eu acho, mais profunda é por que as pessoas viram monge, viram padre? E assim, a gente observa a corrupção na religião, em todas, seja na budista, seja nas outras, é feita pelas pessoas. Mas por que esses casos se tornam tão conhecidos e tão famosos e por que parece ter uma reincidência tão grande? Na minha opinião, é essa de que as pessoas se ordenam e buscam se tornar autoridade e subir num banquinho para serem aplaudidas e admiradas pelas outras, verdadeiramente por falta de qualidades que sejam aplaudíveis, assim, aplaudidas no mundo, e para abusar de um prestígio que, na verdade, é do Buda, é de Jesus, é da sinagoga, é de outro lugar, né, emprestado, se valendo do que a gente chama de pessoa gullible, uma pessoa enganável, uma pessoa inocente, uma pessoa de boa intenção que vislumbra essa pessoa com essa roupa, com essa investidura espiritual como alguém especial e digno de deferência. Acho que muitos desses escândalos trazem, com razão, um forte sentimento antirreligioso, né, seja católico, seja budista, que as pessoas, eu acho natural que as pessoas se revoltem, achem que a religião é uma coisa perversa, mas eu acho que mais do que a gente atacar as religiões, talvez seja bom a gente refletir sobre o narcisismo e o encaixe narcisista na estrutura corporativista que é a natureza hoje em dia das religiões de maneira organizada. Então, se você for monge budista, se você for rabino, enfim, qualquer religião, né? As religiões hoje são organizadas em organizações, essas organizações são regidas por membros e por conclaves e por grupos, enfim, e a pessoa narcisista tem interesse em subir uma escada hierárquica e ela vai puxar o tapete do amiguinho que se ordenou, que é mais introvertido, ela vai fazer um lobby corporativista para subir, ela vai se voluntariar para coisas que deem destaque, para que ela passe na frente dos outros. E se a gente olhar as pessoas verdadeiramente espiritualizadas, que estão na religião e que existem, e que são muitas, elas não ligam para essas coisas. E no confronto com esses jogos corporativistas, essas pessoas vão para a montanha, vão cuidar da sua vida, dos seus projetos, não se colocam, não se forçam a se colocar em uma posição de evidência. Então essa é a minha teoria em relação à observação do narcisismo e dos escândalos religiosos, porque as religiões tendem a serem boas, os ensinamentos, mas muitas vezes a ordenação, a escolha da vida monástica ou da vida eclesiástica, abre aspas, profissional, é motivada
é motivada por um lugar de narcisismo e de autopromoção. Então, é uma reflexão sobre a qual eu gostaria de falar, e o mais importante é sempre a gente observar a nossa motivação, seja como pessoa ordenada, seja como pessoa leiga, mas também a gente abandonar, de uma certa maneira, uma inocência romântica de que porque a pessoa é monge, porque a pessoa é padre, porque ela é lama, porque se diz que ela é a reencarnação de uma pessoa que foi boa no passado, que ela seja obrigada, que ela esteja livre dos clashes, né, dos venenos da mente, dos fatores negativos da mente, e que ela esteja, teoricamente, muito mais iluminada e além de nós. Não. Em muitos casos, são pessoas que estão se usando da religião para se promover, para enriquecer, para enganar os outros, para fazer corporativismo, para fazer alpinismo social, para abusar, para cometer crimes, desvios, e essas pessoas várias vezes vão se colocar ou vão, né, trabalhar para serem colocadas em posições-chave ou posições de poder. É isso um pouco que eu queria falar. Eu tô um pouco sem fôlego, eu não tava passando muito bem hoje, porque eu dei um mau jeito nas costas e tô um pouco cansado, tive um pouco de febre, mas eu tava um pouco sufocado, me deu vontade de sair e respirar um ar fresco, assim, cansei de ficar trancafiado em casa, então resolvi falar isso. Olha, luz boa agora no final do vídeo. Hahaha, vocês estão sem karma. É isso, se inscrevam, curtam, compartilhem. E eu resolvi que nós vamos voltar com os vídeos da conversa ao pé do ouvido, com os barracos, escândalos e crimes budistas, porque esses crimes estão chegando cada vez mais perto de nós e vamos discuti-los e falar um pouco sobre o assunto. Até lá, obrigado. Tchau.